tá bom? Vou chamar o nosso irmão Wagner, que já está aqui, que hoje vai nos falar de um tema muito importante, que é a ordem didática, como foi escrito o livro do no coração de todos vocês. Deixa eu chamar o nosso irmão Wagner agora. Pronto, ele já está aqui. Já entra aí. Deixa eu parar aqui minha música. Já me perguntaram que música é essa. Eu gosto de Sonata ao Ar. Wagner, boa noite. Boa noite, Iracema. Como é que você está? Tudo bem? Wagner, estamos aí. Levando aí esse tsunami, laivando, porque é só o que temos para hoje. Meu irmão Jacó perguntou assim para mim. E aí, Iracema, tá fazendo o quê? Eu digo, laivando. É só o que temos para hoje. É o que temos para hoje, né? Mas boa noite a vocês, boa noite ao pessoal aí, aos amigos. Saudades, né? Sempre saudade do contato, né? Mas vamos vivendo e vamos nos fortalecendo. Mas tem uma coisa que você falou que não se arrependa não de não saber a data do Livro dos Espíritos, essas coisas. O importante é praticar o que está lá. Correto. Não precisa saber data, qual o número da pergunta, em qual página está, esqueça. Rapaz, olha, eu me lembro da pergunta. Eu não esqueço do conteúdo. Agora não. É complicado. Não tem problema não. Mas tudo bem com vocês? Boa noite aí, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Já podemos começar, Iracema? Podemos, sim. Como você estava falando aí, né? A gente está no mês, o mês de abril, ele é um mês de comemoração justamente para a doutrina espírita, apesar da doutrina espírita não ter dogmas, comemorações, ritos, pelo amor de Deus. A gente faz uma lembrança justamente ao lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que foi de abril de 1857. E 164 anos, né? Já é um bom tempo. E isso a gente tem que observar o seguinte, de que a gente fala, porque efetivamente foi com o Livro dos Espíritos que tudo que existia, que se havia de conceitos, de que se havia na natureza, foi compilado, né? E de uma maneira bem ordeira, né? Foi codificado, segundo experimentos, a gente vai ver métodos no Livro dos Espíritos. E muitas pessoas perguntam, acham que é de qualquer maneira que se escreveu. O Kardec inventou aquilo. Novamente, Kardec não inventou nada. Mas eu não estou tirando o mérito dele disso, não. Ele é muito inteligente, eu não vou dizer foi porque ele vive. Ele é muito inteligente em saber observar o que cercava ele naquele momento, o que estava acontecendo, e expandir esse conhecimento e trazer para uma lógica inegável, meus irmãos. A lógica que tem o Livro dos Espíritos, ela é inegável, e o próprio Kardec nos aconselha que se algum dos ensinos, algum dos processos, dos métodos está aqui, né, que ele diz, olha, se aparecer algo que confronte e seja verdadeiro em relação ao que a gente aqui apôs, não considere o que eu escrevi e siga isso que aparece. São 164 anos, vez mais, se fortalece o livro, os ensinamentos da doutrina espírita, tanto do ponto de vista científico. As descobertas científicas só fazem comprovar aquilo que os espíritos vinham falando, né? Temos as questões filosóficas, né? E as questões religiosas. E temos também que estamos no experimento da pandemia, né? Vamos passando a cada vez a um experimento novo. Então, meus irmãos, o que a gente vai falar aqui é até mesmo em respeito a Kardec e aqueles espíritas que não sabem ou não conseguem entender a lógica do Livro dos Espíritos. A gente vai falar, óbvio que é o tempo, isso é coisa para um seminário, vamos dizer assim,
mas a gente vai fazer uma condensação e de uma maneira que eu vou procurar ser bastante claro, prático. Vão ter coisas depois, quem quiser pode depois se dedicar a ver a literatura, a estudar. Se a Wagner não falou isso, não vou falar mesmo não, porque não dá tempo. Mas também o que a gente vai ver aqui, o que a gente pretende é que aqueles que não conhecem do assunto tenham uma lógica montada na cabeça acerca do que se trata, né? E aí a gente vai começar falando o seguinte, um resumo histórico. A gente vai observar que Kardec, ele cresceu, né? Ele foi educado desde cedo, antes dos 10 anos, ele foi, como todas as famílias que tinham um pouco de posse da época, estudar em Verdun, na Suíça, né? Na grande escola do mestre Pestalozzi. Pestalozzi, o grande pedagogo, ele é considerado em relação à educação terrestre, a educação nossa aqui do mundo, um divisor de águas. Porque até então, só para vocês terem um exemplo, consideravam-se as crianças, os meninos, as meninas, né, como um adulto pequeno. Então não tinha isso de infância, de cada época de seu crescimento, adolescência, não. A criança era um homem pequeno, e era um adulto pequeno, ele era tratado como um adulto. Se a gente for olhar os filmes de época, a gente vê como as crianças sofriam. Então, era rígido, era no rigor, era um período vindo já depois da Idade Média, né? A gente está falando do início dos anos de 1800, do século XIX, patriarcal. E Kardec vai estudar com Pestalozzi, e Pestalozzi mostra que a criança ela tem uma infância, ela é um indivíduo e que ela está numa fase que todo aquele aprendizado que ela tem naquela fase, ela leva para a vida adulta. Seja na forma promissora de bom viver, mas também suas frustrações, e a gente sabe disso, né? Então, como tratar a criança era fazer uma educação diferenciada. Vocês imaginem que Kardec, ele adotou, ele estudou, e ele se tornou tão conhecedor desse método de Pestalozzi, que ele aos 13 anos, 12, 13, 14 anos, Pestalozzi viajava para fazer palestras mundo afora e ele ficava tomando conta do colégio, da escola. Tal qual ele fez esse aprendizado lá. E de outras coisas, de pedagogia, de astronomia. Quando ele retorna para a França, meus irmãos, ele retorna fazendo uma verdadeira revolução no sistema de ensino. Ele ganhou alguns concursos, ele fez propostas na área de matemática, de pedagogia, do ensino da língua, do idioma, e etc. Kardec, por conta disso, ele tinha um espírito científico. O que a pessoa tem um espírito científico? Ele era uma pessoa lógica e racional. A é A, B é B, 1 mais 1 é 2, acabou, eu sou racional. Mas ele também, além disso, ele não acreditava em espírito. Ah, é. Ele custou, teve que provar por A mais B para ele poder ter essa certeza. E isso é que é o bom da doutrina espírita, dessa codificação. Porque veio de alguém para dizer, era um fanático. Ele já sabia. Não. Pelo contrário, os espíritos acho que até tiveram um pouco de trabalho, de bora mostrar para ver se ele aceita a realidade, né? Porque tudo começou, a gente sabe, com o fenômeno das mesas girantes, o pessoal indo ver os espetáculos, aquela coisa meio frívola, tal espetáculo de circo, né? As pessoas iam fazer consultas com as mesas, naquele bate-cum, isso aí a gente vai passando por cima, né? As meninas, provavelmente, como Edivaldo brinca, quando é que eu vou casar? Eu vou me casar quando? Fazer as perguntas, era coisa de brincadeira. E Kardec não dava muita atenção, até quando amigos em comum, pessoas começaram a falar, e eram pessoas sérias, porque ele já vinha estudando o quê? O magnetismo. E no momento em que esse amigo dele fala, o senhor Fortier, não me lembro agora o nome do amigo, chega para ele e diz acerca disso, e ele começa aí meio... Aí ele viu, quando ele viu o primeiro espetáculo, vamos dizer assim, das mesas girantes, ele percebeu que algo de diferente havia ali.
E a partir daí começou a história do desenvolvimento da codificação da doutrina espírita. Porque ele via que não era um ilusionismo, um charlatanismo, como se falava na época. E aí a própria estrutura de você ter que levar isso para a população, para chegar nesse livro, você tem que apor isso em que todos entendam e não lhe digam que você está sendo charlatão, não é verdade? Então a gente não pode nem dizer, quando a gente fala a estrutura didática do Livro dos Espíritos, que existe uma pedagogia espírita, por exemplo. Não, a pedagogia, deixa ela lá no materialismo, como a gente vê com Freud, né, com Lacan, com Vygotsky e outros, né, Piaget, porque não existe uma pedagogia espírita da acepção da palavra, que é uma coisa muito profunda para a gente falar disso aqui. Mas a gente vai entendendo de que ele fez algo e que ele adentrou em 3 aspectos, que é justamente o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. Esse é o tripé, como nós falamos, em que se assenta as bases da doutrina espírita. E ele chegou a isso como, Wagner? Como é que iniciou isso? Então a gente está falando dessas questões de que para uma pessoa conseguir desenvolver um estudo, ele tem que ter um método. Ele era um cientista, ponto estrito da palavra. Kardec, ele realmente, tanto que Deolindo Amorim, um grande estudioso do espiritismo, ele dizia que só chegamos ao Livro dos Espíritos porque Kardec ele tinha serenidade, tinha equilíbrio, porque ele via os fatos mediúnicos e não ia logo tirando suas conclusões. Porque quando acontece uma coisa diferente, repara como é que cai na população. Ah, foi isso assim, assim. Ah, foi porque não fez isso. Ah, o meu bolo solou. Ah, solou porque você botou pouco fermento. Não, solou porque o gás. E é isso. Sem procurar entender. Então, ele não, de princípio, ele não dizia. Ele ia estudar a questão para dar as respostas. Kardec, como o Deolindo Amorim fala, ele tinha um domínio próprio. Ele não se emprenhava pelos ouvidos. Ele não ia logo vendo os primeiros resultados e se entusiasmava e achava que era aquilo. Ele tinha que se duvidar, ele tinha que fazer antítese, né? Ele tinha que se questionar. E é interessante isso, quem lê o Livro dos Espíritos vê às vezes assim, gente, Kardec está duvidando do que o Espírito está falando, porque ele volta depois, meio que fazendo a mesma pergunta que ele fez anteriormente, só para ter certeza, meus irmãos. Não duvidem, não, era para isso mesmo. E é assim que nós devemos ser. Ele tinha um cuidado na seleção das comunicações, porque as comunicações dos espíritos é a base da qualificação da doutrina. Ele tinha uma prudência no falar, né? Deolindo Amorim diz que Kardec ele não expunha tudo até que ele tivesse estudado a fundo, tivesse tudo examinado e comprovado, para que ele pudesse, então, dizer, para partilhar com os outros. E, acima de tudo, ele tinha aquilo que a gente chama a primeira virtude, a humildade. Porque ele estava interessado na busca da verdade, antes e acima de tudo. Isso é um pilar que não se derruba no espírita. Ele foi humilde em saber que nada sabia, como Sócrates dizia, mas tinha interesse em procurar entender. Então, a gente vai vendo que por que a ciência, por que o espiritismo? Ora, a ciência, qual é o objetivo da ciência? A ciência objetiva sempre os princípios materiais. É o estudo da matéria. O que é o espírito? É o conhecimento, é o estudo do princípio espiritual. Tem uma diferença, Wagner? Claro. Ele vê as mesas girando. Daqui a pouco ele vê batucando. Daqui a pouco ele vê respondendo pergunta. Isso não é matéria. E isso é o que, então? Até que Zéfiro chega para ele, antes até de Zéfiro, ele diz, nós somos as almas, as pessoas que já viveram. Mas, cara pálida, eu não vou acreditar logo de cara no que você está me falando sem eu me convencer. Isso é que é grandioso, gente. Sempre é na base da fé raciocinada. Ele foi construindo passo a passo. Isso é que é o bonito.
Então, a ciência, ela precisa do espiritismo em si. Mas o espiritismo também precisa da ciência. Interdepende, se não são interdependentes, porque ao mesmo tempo que são coisas distintas, dependem um do outro, porque um não fica completo sem o conhecimento do outro. E muita coisa na ciência, o homem vai ficar se batendo em descobrir até que ele consiga encaixar com as questões espirituais. Então, a ciência é regida pelas leis da matéria. Maravilha, eu faço experimento, né? A gente vê aquele laboratório, aquelas coisas, mistura substância daqui, mistura disso, quebra isso, faz aquilo. E para o espiritismo, como é que você experimenta? Porque a gente está lidando com seres, entidades espirituais, que elas não estão ao nosso bel prazer, não. É meio que difícil, eles também têm consciência, então eles vêm se quiserem, eles fazem se quiserem. Então os fenômenos espíritas, eles se originam em seres conscientes. Ele não está ali como um ratinho cobaia de laboratório, coitado, que nem sabe o que vai acontecer com ele amanhã. Ou como uma substância, as misturas dos líquidos. Então, Kardec tinha que desenvolver um método para poder entender isso, para poder, então, traçar como fazer essa codificação. Então, o método, que é uma forma de obter o conhecimento, ele precisava saber como seria essa metodologia, que é esse conjunto de métodos que a gente utiliza numa pesquisa, num trabalho. Está parecendo até que Wagner está falando de TCC de faculdade, né? Mas Kardec, ele era científico. Ele fazia exatamente esse roteiro. Então, uma vez que ele sabia os métodos, aí ele disse, não tenho como não fazer isso fazendo investigação científica dos métodos. Então, eu precisava fazer investigação científica dos fenômenos espíritas para eu poder validar esse método. Então, ele começa a fazer o que? As reuniões experimentais. Quem assistiu os livros, né? Quem assistiu os filmes, os vídeos, vê isso. Inclusive, estão divulgando que vai ter um hoje, né, na TVE, sobre Kardec, um filme mais tarde, dividido em 6 módulos, 6 partes, que é bem mais tarde, acho que 11 horas da noite. Então, a gente vai vendo de que para os idos de 1800 e bolinha, 1850, 1852, 51, você sentar e racionalizar isso vamos lá, surgiu um fato, a mesa está girando. Kardec, além dele estar girando, ela está respondendo as perguntas. É. E se você fizer a pergunta em outro idioma, ela vai lhe responder em outro idioma. Rapaz, então ele tem que fazer o quê? Observar. Ele tem que comparar. Ele tem que analisar. Enxergar qual é a causa para então chegar qual é a lei que vai reger isso. Depois fazer uma dedução, deduzir as consequências disso e ver quais são as aplicações. É assim o trabalho científico. E aí, o que é que Kardec fez? Arregaçou as mangas. Vamos começar esse trabalho. Então, como é que muitas vezes a gente faz um trabalho, eu vou começar aqui atribuindo uma hipótese. Kardec atribuiu hipóteses, ele já começou o trabalho dele admitindo coisas de que ele inventou? Não. Porque tudo já existia. Já existia a reencarnação. Não é verdade, meus irmãos? Já existiam espíritos. Já tinha perispírito. Então, o que Kardec precisava era pegar esses fatos, esses princípios que já existiam, não é verdade? E trabalhá-los. Os fatos vieram antes. Então, a teoria que veio depois. Olha que maravilha. Maravilha porque um trabalho danado. Você está vendo aquilo ali e agora me diga o que é isso. Vocês imaginam? É diferente de você construir na sua cabeça, a gente construir na nossa mente, uma historiazinha que a gente deu início. A gente não deu início. Então, Kardec, nessa estrutura, ele até chega a dizer que ele não é filósofo, ele não queria, ele diz no que é o espiritismo. É a doutrina de Kardec. Não, ele disse que falava a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles, né?
mas ele não queria atrelar a doutrina ao nome dele, porque era algo muito grande e ele muito pequeno. Então, o Espiritismo ele tem essa lógica. Ele atribui quanto à lógica, uma lógica, como a gente fala, de intuitiva. Bom, se eu já sei quais são os fatos, qual é esse processo? O que é que eu tenho de positivo para averiguar? E aí ele vai chegando a uma realidade extrafísica. Porque tudo de matéria não tinha mais como responder. Não é verdade? Naquela época. Você vê que o Espiritismo, a codificação, vem na época certa. Se viesse hoje, era mais trabalhoso. Porque, às vezes, quantas vezes a gente vê, pega aqui o rosto de Wagner de Iracema e bota palavras diferentes na boca? Não é assim? Bota hologramas, imagens. Já pensou se fosse hoje? Como o trabalho seria? Naquela época não seria isso. Fake news. Então, ele chegou à conclusão, isso é extrafísico. E aí ele começa, então, a fazer o trabalho de procura de vários locais. Então, ele começa a receber cartas nos estudos dele de vários médiuns da França e de outras partes do mundo. E muitas vezes o que ele fazia? A mesma pergunta e as respostas vinham iguais. Era muita carta, era muito correio naquela época. Então, ele ia chegando porque a resposta era a mesma. Pô, eu mandei essa carta aqui para esse centro, lá no interior da França, esse aqui na Espanha, e a carta chegava exatamente querendo dizer a mesma coisa. Então, foi assim que ele começou a proceder, por esse método, né, por essa dedução, essa indução. E aí ele chegou a uma questão. Ele fez, não, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou adotar dois critérios. Eu já vi que o critério primeiro é a universalidade. É a generalidade das comunicações. Tudo chega igual. E a concordância com o ensino dos espíritos, que ia respondendo as perguntas dele. Então, quando ele encaixava A mais B e ele via que estava correto, ele teve, por A mais B, a confirmação da existência dos espíritos. Então, meus irmãos, isso é algo muito grandioso, porque ele, quando chega a essa conclusão, ele agora parte para quê? Bom, espírito existe. Já estou convencido. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ver a questão filosófica. Quem eles são? Onde eles vivem? Como eles se relacionam? Né? Vem cá, de que maneira a gente pode conversar com eles? Então, olha como começou a questão. Depois de você saber aquele objeto do seu estudo, que são os espíritos, você aí vai querer saber como eles se relacionam, tanto entre eles, quanto com nós, os encarnados. E mais, se são seres diferentes, se é um outro mundo, então esse mundo tem leis. Que leis são essas? E quem não cumpre as leis são penalizados? Tem sanções? Então, olha o enredo da história verdadeira do que é o Livro dos Espíritos. É você praticamente falar acerca da história do planeta Terra. Do ponto de vista filosófico, é isso que nós fazemos, que o Espiritismo nos mostra. E nessa metodologia, ele vai tratando naquelas perguntas e respostas, como a gente sabe, ele foi por aqueles métodos, né, da dialética. A dialética é quando a gente vai conversando e dali vão surgindo ideias contrapostas. Iracema pensa que é mamão, eu penso que é maçã. Vamos conversar, Iracema? Para conversa, 5 dias. E aí chegaram a que conclusão? Não, não é nem meu mamão, nem a maçã de Iracema. Na verdade, aquilo é uva. Por quê? Dos opostos, da conversa, não é verdade? Da troca de ensinamentos, a gente vai chegando às verdades. E é bom que seja assim, porque nesse processo todos aprendem. Aí a gente vai vendo que existe exatamente, do ponto de vista da pedagogia, aquilo que é chamado do processo ensino-aprendizagem. A gente tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? O mundo espiritual. Né? A gente tem um indivíduo que aprende, que no caso somos nós. Tem aquele sujeito
que está ensinando ou está transmitindo, orientando o ensino, que é Kardec, e tem um método de ensino, de aprendizagem. Isso, meus irmãos, que eu fiz esse resumo aqui agora, gerou 1.019 perguntas. Ou 1.018, porque pulou lá a 1.011. Mas vamos lá. Inicialmente foi lançada com a edição de 500 e poucas perguntas. 2 anos depois veio a segunda edição, com 1.019 perguntas. 1.019 perguntas que respondem de tudo. E a gente vai observar que nessas 1.019 perguntas, elas se encandeiam entre si. A ordem didática das coisas. Porque se fosse de maneira diferente, ficava difícil de entender as coisas. Então, aí é que começa essa ordem didática. Eu já tenho umas 1.019 perguntas que eu fiz. Gente, para Kardec chegar a 1.019 perguntas, ele deve ter feito pelo menos umas 3, 4 mil. Porque ele ia fazendo, testando, modificando, né? Muito mais. E aí a gente vai vendo que foi um trabalho de 5 anos, porque foi em 1857, mas ele começou em 1855, a segunda edição sai em 1860, então foram 5 anos até as 1.019 perguntas. Então, aí a gente vai vendo que quando pega o livro dos Espíritos, existe lá uma ordem, aí começa, prolegômenos, para assustar logo quem quer aprender. Mas vamos lá, prolegômenos é prefácio, tá? Então, prefácio, todo livro tem um prefácio. O prefácio ele faz a explicação disso que eu acabei de falar. Ele tem uma parte da explicação disso. Depois tem uma introdução. Depois dessa introdução, tem 4 partes que alguns autores, 4 livros, e desses 4 livros, depois dessas 4 partes, tem a conclusão. E aí a gente vai voltar aqui ao seguinte. O livro ele é dividido em 4 partes, mas ele tem 2 questionamentos básicos. Primeiro, é estudar o mundo dos espíritos. É estudar as relações dos espíritos com o mundo corporal. De nós para eles, de eles para conosco. Isso é o primeiro. E o segundo, nessa ordem didática, meus irmãos, é estudar as consequências morais desse relacionamento dos espíritos corporal. Então, vocês entenderam? O livro, por isso que o nome é Livro dos Espíritos. Porque está se fazendo um estudo dos espíritos. E essas 4 partes, Wagner, como é que elas são? Aí a primeira parte é chamada das causas primeiras ou primárias, que é justamente a questão, a gente vai ver daqui a pouco, da existência de Deus. Temos a segunda parte, que é do mundo dos espíritos, né? Temos uma terceira, que é das leis morais, e a quarta parte, que é das esperanças e consolações. Meus irmãos, a didática foi tão boa, essa divisão, que cada parte do livro dos Espíritos, dessas 4 que eu estou falando, ela gera um livro. Então a gente vai entender que naquelas perguntas e respostas tem material para gerar mais um livro, como foi gerado. E que desses livros derivaram vários outros livros que a gente chama de obras complementares. Né? Iracema falou aqui de Leon Denis, em Camille Flammarion, tem o próprio Emmanuel, e aí vai, né? Joana de Anjos, tem as obras complementares, André Luiz e tal. E aí, nessa primeira parte, em que chama das causas primeiras, aí Kardec faz aquilo que é maravilhoso. Ele não começa dizendo que existe Deus. Ele não começa dizendo que roupa Deus veste. Ele não admite. Ele faz a pergunta que é Deus. Ele não pergunta o que é. Quando a gente bota um artigo definido, a gente já está aceitando que aquilo existe. Então ele bota algo que é Deus. E os espíritos respondem, como a gente sabe, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Porque aí ele faz, nessa primeira parte do livro, ele fala acerca da divindade, né, da criação, de Deus, do espírito, da matéria. Ele fala desse... Wagner, a sua imagem, a imagem deu uma travada.
A sua Oi? imagem, a voz está boa. A sua imagem deu uma travada, deu uma parada. Melhorou. A imagem, a voz está boa. E agora, Continua. tudo bem. Aí ele fala acerca da criação, não, melhor, ele fala do espírito, da matéria de Deus e da criação. Na criação, ele não ia falar de toda a criação de Deus. Ele separa para falar dos seres vivos. Óbvio que dos seres vivos ele até fala dos reinos, mas o reino, né, animal é o que nos importa, e em específico nós, os hominais, seres conscienciais, os que têm consciência. Depois que ele faz esse apanhado acerca de Deus, da criação, da matéria e do espírito, aí ele então já explicou para nós o que é espírito, que é, falamos de matéria e de Deus, aí a segunda parte trata do mundo dos espíritos. E aí fica tipo aquelas perguntas que o pessoal faz. O que são espíritos? Onde moram? Como vivem? O que fazem? Né? E aí, nessa segunda parte, ele faz justamente essas explicações acerca do mundo espiritual, mas também das suas relações com o mundo corporal, que a gente simplifica aqui em 6 estados, né? Tem o estado do espírito no mundo corporal, ele está lá no mundo, no mundo espiritual. O outro estado que o espírito pode estar é encarnado. Pronto. Ou ele está encarnado, ele também pode estar em espírito no mundo espiritual. Mas ele pode estar no mundo espiritual já vindo para o mundo carnal. Então ele está no processo de reencarnação, o estado que... Como ele pode estar encarnado, como nós aqui estamos, e no processo de desenlace para retorno ao mundo espiritual. Não é verdade? Que esse é um processo de desencarnação, é o 4º estado. E quais são os outros 2 estados? São os estados em que nós, encarnados, e os espíritos que estão no mundo espiritual, a gente se interrelaciona. Como, Wagner, que eu, encarnado, vou para o mundo espiritual, é a chamada emancipação. É mais, né? É a emancipação da alma, quando nós estamos dormindo, via de regra. Qual é o outro estado? É o estado dos espíritos, que eles atuam sobre os encarnados. Influenciam os espíritos no mundo material muito mais do que, não é verdade? Aquela pergunta. E aí, isso se chama intervenção. É a intervenção que eles executam aqui. E Kardec explica sabiamente, lastreado pelas perguntas, pelas comunicações diversas. E, além disso, ele não se bastando, ele fala das ocupações e missões dos espíritos e fala dos 3 reinos. Bom, ele parte, então, depois disso, para a terceira parte do livro, que são as leis morais. As leis morais, por quê? O que é lei? Se o espírito vive, ele vive sob qual lei? Ora, se Deus existe e a inteligência suprema, então essas leis são as leis de Deus, lei divina ou natural. E aí ele elenca 10 leis. E ele divide as leis em 3 grupos. Olha a sabedoria, depois de tanto ler, tanta mensagem, eu fico imaginando a quantidade de mensagem que ele recebeu. Né? E aí ele as leis divinas, que são imutáveis e eternas, tal qual Deus o é, ele divide em 3 grupos. Eu vou dividir aqui as leis que ditam do homem para consigo mesmo, as leis do homem para com Deus e as leis do homem para com o próximo, para com o outro. Esses 3 grupos de 3 leis formam 9 leis. Wagner, você falou que são 10. É porque a última lei, a lei de justiça, amor e caridade, ela é considerada uma síntese das outras 9. Então, a gente vai entendendo dessa maneira de que o que Kardec fez explicando as leis, ele estava, na verdade, nos mostrando como nós, encarnados, temos que entender que a gente não está submisso só à lei da gravidade, à lei de Newton, à lei de conservação universal. Não. Nós temos as leis divinas e essas não mudam, né? Tal qual as leis da justiça nossa. Não, é Iracema? Eu vou liberar. Wagner? Prende, né?
A lei é de acordo com a pessoa. Não, as leis de Deus são imutáveis. E, por fim, a última parte, que é das esperanças e consolações, tem o mundo dos espíritos. Se existem as leis morais, então, quem não segue, acontece o quê? Você disse que Deus era justo e bom, soberanamente justo e bom. Então eu posso fazer meus errinhos e Deus me perdoar? Ele até vai lhe perdoar, mas ele vai lhe perdoar depois que você completar aquele ciclo que se chama arrependimento, expiação e reparação. Aí Kardec vem e explica acerca das penalidades, né, e das consolações para o mundo corporal e para o mundo espiritual. Que aí a gente destaca o Código Penal da Vida Futura. Porque, como eu falei essas 4 partes, a segunda parte derivou do Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais derivou o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte das esperanças e consolações derivou, a primeira parte derivou a Gênese. E a quarta e última parte derivou o livro Céu e Inferno. Eu esqueci de falar da primeira parte. E aí a gente vai entendendo que homem é esse? Que homem é esse? De que maneira ele faz essa divisão pensando num mundo de espíritos e que existe toda uma metodologia, vamos dizer assim, um novo mundo mesmo. E aí, como é que a gente vai entendendo de que, quando ele faz isso, ele quer nos mostrar o quê? Ele quer nos mostrar que os espíritos existem. E é isso que a gente vê mesmo lá. Mas eu vou dizer o seguinte, eles existem e eles atuam segundo toda uma lei divina, que não é a lei dos homens. Não é você aqui montar uma cidade e criar um país. Então, e mais, disso que nós estamos falando, nós, os encarnados, somos uma cópia tosca de lá. Nós copiamos, né, a questão da justiça, a questão das leis, as questões até morais. Mas, infelizmente, por estarmos em provas e expiações, nós não conseguimos implantar ela, né, na maneira mais prática. E a gente pode dizer que o Livro dos Espíritos, ele mostra o que lei em si. O resumo disso, ele mostra a lei de Deus. Ele mostra a lei de Deus. E esse livro, para a gente estudar, isso se encontra onde, essa justiça de Deus? Na nossa consciência. Quem é que nos ensinou isso? Jesus. Jesus é o nosso professor. O objetivo da doutrina espírita é para o trabalho, o evangelho nova que Jesus nos trouxe. Ele vem, então, e daí é por isso das esperanças e consolações que muitos não gostam nem de ler o Céu e o Inferno, não sei se por causa do nome, porque acha complicado, mas não é. Pelo contrário, tem muito caso de espíritos que vêm contar suas verdades, né? Suas experiências. Mas é o que Jesus veio fazer. Por isso, o Consolador. O Espiritismo é o Consolador prometido. Ele veio esmiuçar, detalhar aquilo que Jesus, como ele mesmo falou para os apóstolos, de que algumas coisas ele falava para os apóstolos porque eles já entendiam, mas a comunidade em si, as pessoas, não tinham esse conhecimento. E aí nós vimos a doutrina espírita como paracleto, aquele advogado que vem para ratificar, para mostrar que a verdadeira lei é a lei de amor. E ela se estrutura dentro de uma didática, que é a didática de sabermos quem nós somos, sabermos de onde viemos, sabermos como devemos agir e sabermos para onde nós vamos. Essa é a lógica. Porque é isso que persegue a gente via de regra. Quem eu sou? Eu vim de onde? Para onde eu vou?
E a gente se perde, meus irmãos, são pessoas várias. Iracema tem histórias para isso, que se não encontra a doutrina, ou pelo menos não procura se entender, perde um bom tempo da vida tentando procurar entender o que é do mundo, de onde eu sou, para de onde eu venho, para onde eu vou. Então, se é para ensinar, Wagner, a gente concluir o Evangelho de Jesus, se Jesus falou tudo, por que a doutrina espírita veio falar de novo? É isso? Veio repetir? Vocês acreditam que Kardec fez essa pergunta ao Espírito de Verdade? Pois é. A questão 627, ele pergunta para o Espírito de Verdade. E a gente vai entendendo, por isso que Camille Flammarion, no discurso do enterro de Kardec, chamou ele de o bom senso encarnado. Não é o fato de eu estar compilando aqui uma doutrina desconhecida para todos, de que eu não vou fazer o possível para tentar ver se existe alguma coisa contra. Existe desvantagem. Porque é melhor, enquanto eu estou compilando esse material, eu me duvidar e resolver, do que e pensar em tudo que possa decorrer disso, do que depois isso ficar. E aí a gente sabe, o próprio Kardec diz que existem muitos pontos, né? Ele fala na introdução até do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a orientação dos Espíritos. São tantos pontos na Bíblia ininteligíveis, e é verdade. Coisas que a gente não entende, que fica difícil a pessoa, quando lê, apreender o verdadeiro significado. A pessoa fica com muita coisa, muita caraminhola, porque não entende. Então, se a gente, com a doutrina espírita, lê os evangelhos e faz a leitura, a gente vai entender o que o Mestre Jesus quis passar. Tanto que Kardec pega as principais textos, passagens do evangelho e compila o evangelho segundo o Espiritismo. E até aquelas questões mais adversas, que é como a gente diz assim, poxa, as questões mais difíceis, né? Ele compila e na Gênesis ele explica que não teve milagre e ainda chega no Evangelho e bota um capítulo chamado Estranha Moral. Ou Moral Estranha, depende do tradutor. Mostrando o que é que Jesus quis dizer, porque filho ia brigar com pai, pai ia odiar filho, porque ele era a espada, e aí uma série de outras questões. Então, meus irmãos, quando a gente vai buscar o entendimento do Livro dos Espíritos, a gente tem que compreender duas coisas. Primeiro, a época que houve essa codificação. Não se tinham recursos como hoje. E, em segundo lugar, a persistência. Porque você, muitas vezes, ao desenvolver os trabalhos, isso a gente leva para nós. A gente fraqueja no primeiro fracasso. A gente desiste, não quero mais não. E há de que ter insistência. E Kardec insistiu. Porque foram várias as tentativas, como a gente sabe, das trevas, dos espíritos inferiores, de que isso não saísse. Porque era muito bom continuar sendo do jeito que era, sem a gente ter conhecimento. E é algo que é inerente a cada um de nós. Aqui agora, para concluir, a gente tem que falar como Paulo, na carta dele aos Coríntios, né? No capítulo 13, versículo 13, que ele diz fé, esperança e caridade. Mas dessas três, a última é a mais importante. A gente tem que ter a fé, né? Crer que a gente vai conseguir vencer. Kardec teve essa fé, ainda que no início não fosse a fé que ele sabia que iria descobrir. Ele teve a esperança, porque ele acreditou de que conseguiria com os esforços que aquilo ia se almejar. E ele chega ao final com a questão do amor, porque pelos estudos, pela dedicação e pelas reiteradas comunicações de que ele viu que o amor transforma, a prática do bem é que é a chave. Daí porque diz, né, que Jesus é a porta, o Espiritismo, Kardec é a chave, porque é o caminho do amor. Mas Wagner poderia somente ele dizer, olha, tem que se amar todo mundo se quiser ser salvo. E aí, quem não quisesse se amar, ia acontecer o quê? Se eu amar de menos, acontece o quê? E se eu amar demais? E se eu não amar? Meus irmãos, nós somos seres inteligentes.
para seres inteligentes, tem que ter perguntas e respostas inteligentes. Para perguntas e respostas inteligentes, sempre vão ter argumentos inteligentes. Só que os argumentos inteligentes, eles têm que também vir lastreados segundo um entendimento. Então, não foi inventado, não nasceu do nada. Nasceu de muito estudo, de muita pesquisa. É isso que eu tenho a falar para vocês. E agradecer a Kardec, a gente já falou sobre o legado dele, de que é isso que ele nos deixou, né? Esses livros, esses ensinamentos, ele transforma vidas ao longo de 164 anos. Ele transforma-nos moralmente. Estou aqui dizendo que o Espiritismo vai me dar uma casa, vai dar para você um carro, eu vou ficar rico. Não é isso. Porque não é isso que importa. O livro é dos espíritos. A gente fala das relações com o mundo espiritual. Ele vai ajudar a nos entender como nós podemos, como espíritos, desenvolver a nossa vontade de querer se transformar para melhor. Porque, como disse Jesus, o mal não é o que não é o que entra na boca do homem, sim o que sai. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A vontade me gera o pensamento, que gera as palavras e geram as ações. Então, vamos orar. Vamos ler o livro dos Espíritos. Vamos começar devagarzinho. Wagner, eu tentei já umas 3 vezes, mas é complicado. Então, começa de baixo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo, em sua expressão mais simples. Existem esses livros, viu? E aí vocês começam deles, depois passa para o livro dos Espíritos. Porque existe, graças a Deus, o dicionário. Um dia, Wagner não sabia o que era prolegômeno. E aí, ó, ligado o Aurélio na época do outro. Tá pensando o quê? Então a gente tem que também ter vontade de querer aprender, né? Porque nós sabemos como nós somos. Quando nós queremos alguma coisa, a gente vai e faz. Não é verdade? Pode até ser impossível, mas a gente vai e faz. Fiquem em paz. Nossa gratidão, Wagner. Excelente material aí para estudo. Até quem quiser conhecer mais um pouco de Kardec, quem quiser participar dos estudos, eu deixei aí antes, está em aberto. Me chame no direct aí, que eu dou o direcionamento. E a necessidade que é de entendermos quem somos nós. Isso. Não é? Que as pessoas falam, porque espírito. Nós somos espíritos encarnados vivenciando uma experiência terrena. Querendo ou não. Não tem pode. Querendo ou não. Acreditando ou não. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, acreditando ou não. Fale, Wagner, devolvo para você. Obrigado. Eu estou dizendo, acreditando ou não, a gente respira oxigênio. Eu não acredito. Então, vá pesquisar, vá para o laboratório de química, vá ver a física para ver como funciona. Porque a gente simplesmente respira, a gente tem que aprender a se questionar. Cada um nas suas áreas, né? Isso é muito ligado à pedagogia, o pessoal que é professor, né? É como diz Vygotsky, que a gente fala dos saberes. Nós temos que desenvolver os saberes. Morin, né? A gente tem que desenvolver os nossos saberes. Porque sem saber, sem ter engolindo, Kardec manda a gente raciocinar. É isso mesmo. Eu acho que para vocês que estão aí, para mim, a imagem de Wagner deu uma gravada. A voz não. A voz foi perfeita, Wagner. Deve ser alguma... Você nos... travou a imagem, mas a sua explanação foi maravilhosa, foi perfeita, e você nos deu uma aula para quem quer conhecer mais um pouco da doutrina. Eu vi o Lázaro e o Júnior falando, pauta maravilhosa para os estudos, para conversar nos estudos. Então, isso, é a grande caridade que se pode fazer pela doutrina espírita,
é a sua divulgação. E essa é a nossa gratidão para você. Fale, Wagner. Não estou lhe ouvindo agora. Espírita, infelizmente. Continua travando. Continua travando, Wagner. Mas ainda está. Agora começou a travar a voz. Mas o material que você trouxe, estão escrevendo aqui, ó, aulão. Aulão mesmo. Aulão de Espiritismo. Que seja aí, olha, o estupim para quem não foi espírita e quiser conhecer alguma coisa sobre o Espiritismo, alguma coisa sobre o livro dos Espíritos, da responsabilidade com que ele foi feito por essa pessoa chamada Kardec, Allan Kardec, que o nome dele não é esse, o nome dele é Denis Arrivaio, e ele muito responsavelmente colocou um pseudônimo que é de um mentor do IDA dele, que é o Allan Kardec, e assim ele assinou os livros como Kardec. Então é um compêndio de autoconhecimento. É assim que eu entendo que se faz o livro dos Espíritos e os demais livros da codificação. Sem falar nos outros livros espíritas, que vem através do Chico Xavier, que vem através do Leon Denis. Fantástico, nós estudamos lá no centro as obras do Leon Denis, que seria o plano 2 da espiritualidade, nós entendemos dessa forma. Então, meus agradecimentos, Wagner, pelo aulão que você nos deu, e essa é a nossa hora, é a hora da nossa vibração, é a hora onde nós já sentimos aqui próximos a frequência dos irmãos espirituais. E pedimos a Deus que ilumine o Mestre Jesus sempre com sua luz de filho e de amor, de pai para filho e de amor, e que ele faça que esse amor chegue a nós através dos mentores, amigos, tarefeiros, que não nos abandonam nunca. A fraternidade universal. Essa fraternidade se faz sempre através do Mestre Jesus. E que ele agora ilumine os nossos irmãos, ao nosso irmão Flecha Ligeira, que com sua flecha de luz, eu sinto esta flecha de luz, iluminando a tantos outros espíritos amigos, tarefeiros do amor e de Deus, da fraternidade, que nos dão forças para continuar, que nos abraçam nas nossas fraquezas, pois aqui no mundo da matéria nós temos muitos obstáculos que por vezes nos faz cair e tropeçar, mas sentindo que até os erros fazem parte da nossa iluminação. Lembremos de Jesus mais uma vez. Vá e não peques mais. Vamos aprender com os erros e seguir, porque a evolução se dá para o universo, para tudo que nele existe. Essa é a evolução. É a evolução que o Pai quer para tudo que Ele cria, para a sua criação. E nós não temos sequer a dimensão da criação desse Pai, que nós chamamos de Deus, Criador Universal. Agradecemos a tantos espíritos que agora geram esta frequência. Feche os olhos, irmãos. Vibrem na luz. Sintam os nossos irmãos espirituais que estão aí querendo nos ajudar todo o tempo. Que está aí
dizendo: irmãos, juntos venceremos a dificuldade. Irmãos, tendes fé, pois até aqueles que retornam ao mundo espiritual são recolhidos, abraçados com muito amor. E assim, irmãos queridos, sentimos a tantos tarefeiros que agora se faz. O nosso irmão Flecha Ligeiro, com tantos caboclos, que esses espíritos que ainda permanecem e assim o querem estar neste formato que vivenciaram aqui no planeta e que assim mesmo estão vibrando por nós, desta forma que mais lhe apraz. Nosso irmão Bezerra de Menezes, com tantos outros tarefeiros, os nossos irmãos das estrelas, que vêm para intuir os cientistas, para que possamos nos curar. Enfim, irmãos, que esta energia do amor se faça e cure vosso corpo e vossa alma. Que minimize as dores daqueles que sofrem, que estão nos hospitais, que estão perdidos ainda nas trevas da ignorância, e que os envolva em luz. Tenhais a certeza que, aderindo a essa frequência, quanto mais é forte ela se faz, mais irmãos são beneficiados. Vibremos, irmãos queridos, desta frequência de amor. Os confreiros de Maria, pedi, pois, a nossa irmã, para que a musicalidade que nos traz a lembrança de Maria e de Jesus atraísse também os confreiros de Maria, tarefeiros, que ajudam a tantas casas espíritas, a tantas igrejas, a todos que vibram nessa luz de Maria, Mãe de Jesus. Graças dou, graças recebo, sejamos gratos pela oportunidade de vivenciar a luz, irmãos queridos. Que assim seja. Fiquem em paz, que nós estamos em paz e juntos com vocês estamos. Irmão Fernando mandou aqui que Jesus, agora e sempre, se faça na luz. Gratidão. Bem, irmãos queridos, então mais uma vez, nessa vibração de amor, nós estamos encerrando a nossa tarefa. Obrigado pelo retorno que tem me dado. Todos aqueles que entram nessa vibração e que sentem a energia dos mentores e têm me dado esse retorno. Muito obrigado ao irmão Wagner. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, neste aulão, como algumas pessoas disseram, de aprendizado, para que possamos entender como nos chega a doutrina dos Espíritos. E em primeiro, que foi o Livro dos Espíritos, esse aniversariante de abril. Que Jesus nos abençoe a todos vocês. Gratidão, irmãos. Esta live ficará gravada no Instagram e também no YouTube, que nós a colocaremos. Saudade imensa de todos vocês. Sintam-se abraçados e continuem nos ajudando, pois precisamos muito de todos juntos, conectados em mentes, orações e fé, para que possamos passar por este aprendizado difícil, mas necessário, que o planeta está vivendo. Jesus, agora e sempre. Ai.